regimentais. Valdec, me permite uma partezinha, Valdec? Por favor, Lucinha. Claro, faça a introdução, por favor. É para mim falar para o capitão Teixeira de que essa multa que ele diz que a Iabas recebeu por parte da prefeitura não foi paga, não. Eles não pagaram nada, não. Só que se registre isso. A prefeitura multou, mas não pagou, não. E o processo para desabilitar a Iabas, ainda no exercício do Hospital Rocha Faria, deputado Valdec, na gestão ainda do Eduardo Paz, iniciou-se o processo. É porque eles têm muitos advogados, eles empurraram muito com a barriga. Quando o Crivella assumiu, a Diabas não tinha mais como botar os hospitais para funcionar. Mesmo assim, o Crivella ainda tentou negociar a dívida que tinha com Iabas. É que a população também não aceitava mais, que era muito mau atendimento e sabendo que era uma fortuna. Então, a população participou diretamente desse processo. Então, essa saída da Iabas, do Rocha Faria, foi através da reclamação da população. E o prefeito Crivella conseguiu fazer a retirada do Iabas porque ela não cumpria nada. Ela atendeu muito mal a população de Campo Grande. Eu sou de Campo Grande, eu vi a realidade, tanto é que eu sempre falei que não era Iabas, era Diabas. Mesmo antes de acontecer essa situação toda, Valdec deve lembrar dessa minha fala, como vários outros colegas, que há tempo todo eu falava que era Diabas, porque eu já conhecia do Hospital Rocha Faria, que era um amaranhado de negociatas ali, tudo da mesma família. A lavanderia, que era terceirizado, a parte da ultrassonografia era terceirizada, o laboratório, tudo era terceirizado, tudo da família. Tanto é que o tal do Eduardo acabou sendo preso. Então, desculpa, Valdec, mas eu queria dar essa parte. Obrigado, sem problemas. Viu? Sem problemas. Presidente Capitão Paulo Teixeira, eu quero hoje falar sobre 2 temas. O primeiro, retornar à questão relacionada ao ramal Santa Cruz, central do Brasil, que temos discutido aqui nas últimas semanas, eu, a deputada Lucinha, o deputado Dionísio Lins, a deputada Rosane Félix, e ontem, como já foi relatado aqui, nós fizemos uma vistoria, né? Nos encontramos muito cedo, eu, a deputada Lucinha, que era, digamos assim, a cicerone da atividade, né? Que conhece bem a região, e o deputado Dionísio Lins, alguns assessores nossos, o presidente da Getransp, o Murilo Leal, também alguns técnicos da Getransp, pelo menos um técnico estava com ele, e tinha 2 ou 3 pessoas da equipe da Supervia, mas ninguém de direção, ninguém de gerência, ninguém de direção. Enfim, nós aguardamos na plataforma, como já foi dito aqui mais cedo, durante 21 minutos para embarcar na composição. Então, 21 minutos de espera. Isso já conta como tempo que o usuário está ali esperando para fazer o percurso. Depois, nós fizemos um percurso até a Central do Brasil, que levou 1 hora, 40 minutos e 30 segundos, que nós cronometramos, nós 3 cronometramos. Enfim, então, soma-se esse tempo ao tempo de espera, nós já temos aí mais de 2 horas. Mais de 2 horas. Ora, isso sem levar em conta um aspecto interessante. Como todo mundo sabia que nós íamos fazer essa inspeção, essa vistoria, né, o trem passou de passagem pela sinalização na via. Né? Verdade. Passou de passagem. Então, levando em conta que numa viagem normal ele para mais tempo por causa da sinalização. Hoje a deputada Lucinha fez o mesmo trajeto, que já foi coberto em 1 hora e 53 minutos. Já tem 13 minutos a mais. O tempo de espera na plataforma já foi maior, não foi, deputada Lucinha? Foi, 22 minutos, 22. Pois é, então 22 minutos e 1 hora e 53. Então, só para ressaltar que, assim, não tem como contra-argumentar. Assim, de fato, a linha, o ramal Santa Cruz Central do Brasil, parando em 34 estações, causa um acréscimo no tempo de viagem de pelo menos, é mais que isso, mas de pelo menos 30 a 35 minutos. Não é menos que isso, não é menos que isso. Ora, então, é razoável que a Supervia, pelo menos nos horários de pico, é o que a gente tem ponderado, né? Pelo menos nos horários de pico, que a Supervia trabalhe com a linha expressa, que não é
não é 100% expressa, porque tem para em algumas estações, né? Não é 100% expressa, ela para em algumas estações, então é a ponderação, é o razoável a ser feito e a gente vai continuar batendo nessa tecla, porque os usuários, os passageiros estão sofrendo, tinha vários lá que nos procuraram, conversaram conosco, a deputada Lucinha, que é muito conhecida na região, era naturalmente a mais procurada, mas apresentava as pessoas que ela conhecia, nós conversávamos, e o drama cotidiano é grande. O drama, sem contar que essas pessoas já vêm de outras localidades para a estação. Não vem andando, não. Ela tem que pegar uma van, porque também as linhas alimentadoras, muitas delas sumiram. Né? As linhas de ônibus sumiram, muitas delas. Então, assim, a gente precisa equacionar este problema. É bom que se diga também, o trem já sai da estação de Santa Cruz com muita gente, né? Não está completamente lotado, é verdade, a gente tem que ser verdadeiro aqui, mas na quarta estação, né, já sai cheio, e na quarta estação já tem muita gente em pé. Na quarta estação, desde a partida, já tem muita gente em pé, então, assim, o trem acaba sendo, para quem não está protegido, para quem comete um descuido, acaba sendo, como todo transporte público lotado, um vetor de contágio também. Então, eu quero aqui reiterar a necessidade, a Getransp tem um papel importante, o presidente estava lá, fez a viagem conosco, é um quadro que sabe ouvir, sabe dialogar, mas a Getransp tem que ser mais incisiva. Ela é agência reguladora, não é para tomar cafezinho para concessionária, não. É para jogar duro, porque a referência da agência reguladora é o interesse público, é o interesse do usuário. Essa que tem que ser a referência da agência reguladora. Então, faço aqui esse relato, né, assim, e é possível que a gente combine aí com a Comissão de Transportes e com a deputada Lucinha, que faz isso como deputada, mas é usuária regular deste modal de transporte, a gente começar a fazer isso também em outros ramais, em outras linhas, porque é preciso denunciar e ajudar as pessoas que usam diariamente esse transporte. Lembrando também que as pessoas chegam na Central do Brasil, não acabou o percurso dessas pessoas, não. Elas vão para os seus trabalhos em outros bairros do Rio de Janeiro, muitas vão para a Zona Sul, né? Ou vão a pé para outros pontos do centro do Rio, ou pegam o metrô e vão para Lagoa, vão para Botafogo, vão para o Flamengo, para o Lago do Machado. Então, é um percurso que acaba levando quase 3 horas numa perna só. Se você somar isso ida e volta, presidente Capitão Paulo Teixeira, as pessoas estão gastando 5 horas e meia do seu dia com transporte. Isso não é razoável, isso não é aceitável. Então, faço aqui primeiro esse relato da atividade que fizemos ontem. Em segundo lugar, eu quero também aproveitar para avançar um pouquinho mais no rápido debate que fiz, provocado pelo projeto do deputado Renan Ferreirinha, sobre o programa de reforço escolar, para ressaltar o desafio que começa a se colocar, né, para as escolas do Brasil inteiro, nas redes públicas e na rede particular, que é a questão da volta às aulas. A primeira coisa que eu quero dizer sobre isso, e amanhã haverá uma audiência da Comissão de Educação às 10 horas, como já foi anunciado aqui, o presidente Capitão Paulo Teixeira é membro e participa ativamente das agendas da Comissão de Educação. A primeira coisa a ser dita aqui é que a autoridade, a meu ver, que deve referendar o retorno às aulas, não é o secretário de Educação, não é o prefeito, não é o governador, não é o diretor de escola, são as autoridades sanitárias, que devem dar régua e compasso para que as escolas, aí sim, se sintam seguras e abalizadas por uma autoridade especializada, competente, para o retorno. Então, a primeira coisa é levar em conta o que dizem, o que afirmam, o que recomendam as autoridades sanitárias sobre o retorno. Até porque nós estamos falando de uma situação, o contexto escolar, que inevitavelmente, pela natureza da atividade escolar, provoca aglomerações cotidianas. É normal. Os alunos se reúnem, os professores se reúnem, se encontram toda hora, fechados em sala de aula, no momento do recreio, numa atividade na quadra, no ateliê de arte, no auditório, enfim. Então, a atividade escolar, inevitavelmente, produz pequenas ou médias, ou às vezes até grandes aglomerações no interior da escola. E é muito importante que a gente trate isso com muito cuidado. Na pequena infância, por exemplo,
deputada Marta Rocha. Na educação infantil, nos anos iniciais, os cuidados são ainda maiores, porque uma coisa é você regular o distanciamento social de adolescentes, assim, pessoas com quem você já pode debater, discernir um pouco. E a criança de 3 anos da educação infantil? Né? A criança de 4, 5 anos, que vai correr para um abraço, vai brincar com seu amiguinho, vai querer pegar um negocinho para fazer a provocação. É da natureza da criança pequena, é assim mesmo. Então, quanto menor a faixa etária do aluno, mais cuidado devemos ter com o retorno às atividades escolares presenciais. E, evidentemente, que isso pressupõe um diálogo estreito com as escolas, com as representações dos profissionais da educação. É preciso conversar com os sindicatos dos profissionais da educação. Olha aí, são os profissionais da educação que estarão implicados também. Suas saúdes, suas vidas estarão em risco. É preciso dialogar com eles sobre o estabelecimento de protocolos muito nítidos, muito transparentes, de proteção individual e coletiva. Vários itens que devem estar garantidos pelo poder público. E olha que nós sabemos que em muitos lugares desse nosso querido estado do Rio de Janeiro, tem escolas públicas com dificuldade até para garantir água no dia a dia, Lucinha. Água no dia a dia. Então, a gente precisa ter clareza do que vamos fazer. Um ano letivo é importante, é muito importante, mas a vida é muito mais importante. A integridade e a saúde das comunidades escolares são ainda mais importantes. Então, tomar cuidado, não adianta apressamento, autoridade sanitária referendando, discussão das autoridades educacionais com as representações dos profissionais da educação, com as direções das escolas, com os pais e famílias dos alunos, e a definição de um protocolo, número de alunos muito menor em sala de aula, para que haja um distanciamento muito maior entre as carteiras, né? Dispositivos de sanitização das salas de aula, dos ambientes coletivos, acionados com muita frequência no mesmo turno, né? A cada hora, a cada 2 horas, né? Sabonete, água corrente, gel, álcool em gel, tudo isso tem que estar fartamente disponível no ambiente da escola, porque isso pode virar uma catástrofe. A gente pode produzir, se todos esses itens não forem observados com o máximo de rigor, a gente pode criar uma nova onda, uma nova curva de contágio que emanaria das comunidades escolares com muito potencial de multiplicação, porque as crianças vão voltar para as suas casas, né? E vão ter convívio com seus irmãos, com seus pais, com suas mães, com seus tios, com suas tias, enfim. Então, eu quero chamar a atenção. Eu sei que ninguém aguenta mais a quarentena, a gente sabe que é muito difícil manter o distanciamento social e o isolamento social por tanto tempo assim. Já são 4 meses, é difícil para todo mundo, mas é muito perigoso que a gente se apresse, que a gente se afobe, não tome os devidos cuidados, não se respalde naquilo, deputada Marta Rocha, que preside a Comissão de Saúde, que as autoridades sanitárias estão dizendo, né? O secretário de Educação, por mais zeloso que seja, não conhece procedimentos e protocolos sanitários como os especialistas da área de saúde. Portanto, eu quero aqui fazer essa reflexão, compartilhar com a Assembleia essa preocupação, que será aprofundada amanhã na nossa audiência pública, e, sobretudo, lembrar, eu que fui secretário de Educação, lidei com muita criança pequena em escola de educação infantil, com os pequenos o risco é maior, porque é difícil controlar essa turminha no dia a dia. Imagina, vai ter um horário de intervalo na escola, deputada Lucinha, com criança de 3, 4 anos, quem é que vai organizar essa turminha? Que vai querer correr, vai querer brincar, vai querer se abraçar, vai querer pular? É da criança, a criança saudável faz isso. Então, eu queria chamar a atenção para esta preocupação e a audiência da Comissão de Educação amanhã vai aprofundar o tema. Cuidado, prudência, precaução e canja de galinha nunca são demais para preservar a integridade e a saúde das nossas comunidades escolares, tanto os alunos quanto os profissionais da educação. Obrigado, presidente. Concedo agora a palavra